E vamos começar então a falar sobre vazamento de informações. Esse é um tema crucial que afeta as empresas de um modo geral. O trabalhador, ele entra, o novo funcionário, ele entra na empresa e é preciso que a empresa observe aquilo que eu criei há anos atrás, que chama-se a teoria das chaves, né? Que na verdade se compara à teoria das chaves físicas que já existiam dentro das empresas, né? Até movidas por sistemas IoT, né? Que são trocadas as chaves físicas por cartões, né? Por leituras de íris, né? Uma conjugação de dupla ou terceira checagem, né? Para que o funcionário ele possa adentrar algumas áreas da empresa. O computador é a mesma coisa. O funcionário ele precisa ter um limite de acesso a alguns computadores, algumas regiões da empresa, né? O funcionário ele entra no ambiente corporativo, ele assina ali um memorando, ele assina o termo de uso das redes sociais, o código de ética da empresa, ele tem que ler as políticas e ele começa a trabalhar. Aí ele olha para o lado, Thelma, muitas vezes, e ele pergunta para o colega que está do lado, ele é da área de segurança, mas escuta, eu acabei de assinar uma política aqui que eu não posso utilizar o Facebook particular dentro do ambiente do cyberespaço da empresa, utilizando os dispositivos da empresa. Aí o funcionário que é mais antigo, ele diz, não, mas é só você dar Alt, Ctrl, Del, né, e você consegue acessar. Ou seja, a chave de segurança dessa empresa, ela não está completamente segura. Ela é quase como um convite para que o funcionário que tem o crachá verde tenha acesso ao ambiente do funcionário do crachá vermelho. Não ultrapasse, apenas funcionários com crachá verde. O funcionário com crachá vermelho, todo dia ele vai lá dar uma tentadinha, Thelma. Porque é do espírito humano, das grandes corporações, de você querer conhecer o espaço onde você trabalha. Isso gera uma certa curiosidade. Indústria de alimentos, aviação, construção civil, etc. Você está trabalhando com tecnologia e muitas vezes a pessoa da área de engenharia, o arquiteto, ele quer muitas vezes ter acesso a outros... Entender como é que funciona a corporação. Entender como é que... Exatamente, principalmente aquele funcionário, o novo funcionário que está entrando, e muitas vezes ele se depara com uma cultura do antigo, daquilo que era em 1990, era em 2000, e são funcionários que já estão, como que eu disse, direcionados, acomodados com determinadas éticas que foram formadas no passado, mas que não respeitam o segredo industrial da empresa, não respeitam o segredo do negócio da empresa onde ele está operando. E muitas vezes não é só nem o segredo, mas é também a segurança do próprio funcionário, né? Exatamente. Então, muitas vezes o que acontece? Ele vai lá, ele começa a usar a rede social. Ele, como é funcionário novo, ele é demitido rapidamente. Aí ele ingressa com uma ação trabalhista porque ele se sente injustiçado. Não, e tem os casos também, Coriolano, que ele habilita o e-mail, os acessos corporativos dentro do equipamento que é dele. Exatamente, exatamente. E aí fica, nessas ações, a empresa fica mais ainda fragilizada. Fica refém. Porque o aparelho era dele. É dele, exatamente. Vamos comentar um caso de fraudes que nós conseguimos resolver em função do aparelho celular, do tipo do aparelho celular que o funcionário utilizava. Então, Thelma, nós temos um segundo momento. A empresa ela blinda o seu sistema de acesso, aí o funcionário realmente ele não consegue ter acesso. Para ter acesso à sua rede social, ele tem que gerar um incidente de segurança dentro da empresa. Se ele gerou um incidente de segurança, ele pode ser mandado embora por justa causa. Porque a empresa, o correto é que ele ingresse, que ele tenha um treinamento, que esse treinamento seja documentado, que essa documentação sobre o treinamento incorpore o seu contrato de trabalho, que o seu treinamento seja constante, porque ele vai chegar frente ao juiz do trabalho, à Justiça Federal do Trabalho, o juiz vai olhar para o funcionário e vai perguntar, escuta, mas outros acessavam? Outros acessavam. Ele vai ouvir testemunhas? Outros acessavam. O juiz ele vai se deparar com uma regra de fato e uma regra de direito. E ele pode se apegar à regra de fato. A regra de fato é aos usos e costumes, às práticas que eram adotadas pela maioria dos funcionários sem a fiscalização do próprio empregador.
é como se o empregador anuísse para alguns uma regra de trabalho e punisse outras pela mesma regra de trabalho. Você entendeu? Então, é preciso muitas vezes existir uma uniformização do treinamento, uma uniformização em relação ao pensamento da empresa, em relação às políticas de segurança da informação, às políticas de compliance, às políticas de proteção de dados, porque agora, com a nova lei de proteção de dados, determinados dados que estão circulando em uma determinada ambiente da empresa, no RH, por exemplo, banco de currículos, etc., não vai poder ser transferido sem o consentimento daquele que deu o seu currículo para fora da empresa ou para uma outra área da empresa que não esteja devidamente protegida, ou seja... treinada. E é importante que você comentou isso, Coriolano, porque assim, a lei, ela já sabe que essas situações acontecem, que você citou. Então, não é mais só o funcionário acessar o papel. Você vai ter que provar essa manutenção. Exatamente. Essa manutenção desse treinamento.